Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Está no ar o programa Nosso Tempo. Eu quero começar esse programa mostrando para você os 10 sintomas que caracterizam uma possessão espiritual do mal. E que você não pode ficar mais parado diante desses problemas. Acompanhe. Existem 10 sintomas que caracterizam uma possessão maligna. Doenças que os médicos não descobrem a causa. E aí, doutor? Eu tô doente? Foi mandado para os melhores laboratórios do país e nada foi diagnosticado. Vícios. Pera, fica aí, meu. Sai desse lugar, não. Visão de vultos ou audição de vozes. Quem tá aí? Mãe? Não é a sua mãe. Não. Não. Para. Não. Insônia. Dores de cabeça constantes. Tá tudo bem, seu Jairo? Essa dor de cabeça que não passa. Pior que ela acontece todo dia no mesmo horário. E é uma dor muito forte que eu não consigo controlar, sabe? Depressão. Filha, o que tá acontecendo? Ah, mãe. Eu perdi o gosto de viver. Eu não quero mais estudar, eu não quero mais trabalhar, nem me divertir. Poxa, filha, mas você tem uma família tão boa. Fez pós-graduação. Tem um bom emprego, um ótimo salário. Vai viver. Por que você não tira umas férias? Não. Eu só quero ficar no meu cantinho. Filha, você foi ao psicólogo? O que ele disse? Depressão. Ele falou que eu tô com depressão e me encaminhou para um psiquiatra. Tarja preta e controlado. Desmaios ou ataques. Desejo de suicídio. Se mata. Se mata, vai. Vai ser de uma vez só. Sua vida já acabou. O ônibus chegando, se joga. Tá chegando. Agora, vai. Nervosismo. Medo. Lucas, o que foi? Eu vou morrer. Do que você tá falando, Lucas? Tá vindo a crise de novo, Jô. A Calma. crise de medo tá vindo de novo. Calma, se acalma. Faz o exercício da respiração. Isso, respira. Respira. A gente vai morrer. Eu vou bater o carro, Jô. Eu vou bater o carro. Lucas, olha pra mim, Lucas. Olha aqui pra mim. Lucas, você tomou seu remédio hoje? Se acalma.
Se você identifica um desses sintomas, procure nesta sexta-feira o Templo de Salomão ou uma Igreja Universal do Reino de Deus, ou ligue 11 3573 3535. Pare de sofrer. Por esse motivo, essa dor de cabeça, essa visão de vultos, você que vê vultos pela casa, no trabalho, você que ouve vozes, você que é uma pessoa que tem um nervosismo extremo, que quando você fica nervoso, você perde a cabeça. Você é uma pessoa que sofre com insônias, tem pesadelos. Olha aqui, você não pode ficar de fora. Nesta sexta-feira, ao meio-dia, em especial ao meio-dia, como também todos os horários, você pode estar conosco, nós vamos quebrar essa maldição. Traga uma garrafa com água, na oportunidade, você vai receber uma gota do sangue do Cordeiro. Porque está escrito, eles, pois, venceram por causa do sangue. E quando você tomar esse banho do descarrego, você vai ser livre de todo o mal. Acompanhe agora o intervalo que fala sobre essa sexta-feira e a história de uma pessoa que se libertou através desta oração. Banho do descarrego. Um propósito pelo qual até aqui Deus operou poderosamente. Mas agora, algo mais forte está para acontecer. E desta vez, para toda a sua família. Na cruz, Jesus nos deu a vitória, consumando-a através de seu sangue derramado. E para que seja também consumada, não somente a sua vitória, mas também a de toda a sua família, durante 5 sextas-feiras, em preparação ao maior evento pelas famílias de 2026. Família ao pé da cruz. Você receberá o elemento que representa o sangue do Cordeiro. E, em concordância, determinaremos a resposta divina sobre a sua vida. 5 banhos, representando o nome de Jesus. 5 banhos para uma transformação total e completa. Participe das 5 sextas-feiras, representando o nome de Jesus, onde realizaremos o banho de limpeza espiritual, utilizando o elemento que simboliza o sangue de Jesus. Nesta sexta-feira, às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, ao meio-dia, na Catedral do Brás e em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços acessando universal.org/localizar. A depressão era tão forte na minha vida que, mesmo eu tendo uma vida estruturada, um casamento realizado, a minha vontade era de morrer. Tudo começou na minha infância. Eu já era uma criança depressiva. Eu cresci num lar totalmente destruído, onde eu vi os meus pais se agredir. Era todo dia briga, confusão na minha casa. E isso foi me causando mais tristeza ainda. E o casamento dos meus pais, ele chegou ao fim daquele casamento, daquele relacionamento. E eu cresci com mágoa, com raiva do meu pai, porque eu não aceitava que ele tivesse abandonado eu, minha mãe e meu irmão e foi embora construir outra família. E assim eu fui crescendo. Da minha infância, passei para a adolescência. Eu era uma adolescente fechada, eu queria ficar trancada, eu queria me trancar para chorar, porque a minha vontade era de sumir, de morrer. E nesse tempo, na minha juventude, eu conheci um rapaz. Ele se mudou para o lado da minha casa e a gente começou ali uma amizade. E dessa amizade veio o namoro e nós nos casamos. E foi muito bacana o casamento, nosso relacionamento. Mas mesmo assim, o vazio, a tristeza, ela perdurava na minha vida. Nada preenchia aquele vazio. E bem com pouco tempo de que a gente estava casado, eu tive a minha filha, tentando preencher aquele vazio.
mas sem sucesso. E depois que a minha filha nasceu, eu recebi um convite do meu irmão para estar participando de uma reunião na igreja. E ali eu fui. E só que assim, eu dentro da igreja, eu não praticava nada daquilo que eu aprendi ali. Eu era uma pessoa depressiva, eu procurei os médicos, eu fiz vários tratamentos e eu queria fazer o paliativo, o tratamento com os médicos e buscar a Deus, só que do meu jeito. Eu era uma pessoa muito orgulhosa, muito arrogante, eu não queria que ninguém soubesse o que eu estava passando, o que eu sentia. E isso só foi piorando, porque a depressão ela foi me consumindo, ela me consumia dia após dia. Eu me lembro que eu me trancava no meu quarto para chorar, porque eu não via sentido para a minha vida. Mesmo eu tendo uma vida estruturada, a minha vontade era de sumir, de morrer. Houve um episódio que eu me tranquei no meu quarto, a minha filha já era grandinha e ela não entendia o que acontecia. Ela sofria junto comigo, mas ela não conseguia entender. E eu me tranquei no meu quarto e eu me lembro que eu gritei tanto, que eu queria pôr para fora aquela dor que eu estava sentindo. E eu gritei tanto, que os vizinhos foram lá no meu portão saber o que estava acontecendo e era o meu desespero. E chegou um tempo que eu falei, não, do meu jeito, chorar não adianta, porque eu já cansei de chorar e nada resolveu. Eu ia para a igreja, chorava e sentia o alívio ali na minha alma, mas quando eu voltava para minha casa, era do mesmo jeito, a mesma dor, a mesma solidão. E eu resolvi buscar Deus de verdade, tirar a máscara. E eu procurei o pastor, né, porque eu era um membro da igreja. Eu procurei o pastor e falei, pastor, eu sou essa pessoa. Eu tinha quase todos os sintomas de possessão. Eu era uma pessoa possessa. Eu não dormia de noite, eu era uma pessoa extremamente nervosa, eu era uma pessoa extremamente ansiosa e aquela depressão me consumindo. E o pastor, ele falou, você precisa de libertação e você precisa receber o Espírito Santo. E foi ali que eu falei, realmente, eu vou começar do zero. Eu me batizei, né? E eu comecei a praticar tudo aquilo que eu ouvia. Em pouco tempo, né, eu praticando de verdade, obedecendo a palavra de Deus, eu fui me vendo livre daquele sintoma de possessão que eu tinha, daquele nervosismo, daquela tristeza, daquela insônia que eu não dormia à noite. Eu pedi perdão para o meu pai, eu coloquei para fora tudo que eu sentia, falei para ele o quanto eu amava ele, o quanto eu sentia falta de ter um pai presente. E ali foi encaminhando. Quando o pastor falava na pregação, aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E assim, aquela palavra doía dentro de mim, porque eu sabia para onde a minha alma, o destino da minha alma. Veio uma palavra do bispo antiga e ele falou, se você está buscando o Espírito Santo e você não recebeu ainda, não importa. Se você não recebeu hoje, você vai receber amanhã. Se você não recebeu amanhã, você vai receber depois. Você vai receber o mês que vem, o ano que vem. Mas você continua buscando, continua com sede. Quando foi de madrugada, eu me levantei para orar, para buscar o Espírito Santo. E eu busquei e liguei a televisão. E eu me lembro que estava o Bispo Clodomir. O Bispo Clodomir estava fazendo o programa, né? Um programa de SOS, de madrugada. E ele colocou lá o número para ligar. Falou, você que está com algum problema, liga aqui nesse número. Eu peguei e falei, eu vou ligar para esse número. Eu liguei, o pastor me atendeu, o pastor falou, tudo bem, senhora, qual o seu problema? Eu falei, pastor, meu problema é que eu não tenho Espírito Santo. Ele tomou até um susto, né? Ele falou assim, ô senhora, creia que a senhora vai receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma certeza, é pela fé, a senhora tem que crer. E eu me lembro que ele fez uma oração por mim, ele clamou a Deus por mim, ele falou assim, que as pessoas ligavam ali, né, de madrugada,
para contar os seus problemas, o que ela estava passando. E eu liguei ali para pedir para receber o Espírito Santo. E ele fez uma oração por mim e ele falou assim: feche os seus olhos. Pela fé a senhora vai receber o Espírito Santo agora, que eu nunca vi uma sede assim, nunca vi uma fé como a da senhora. Ele falou assim: então creia, crê somente. E ali eu fechei os olhos e eu criei na palavra daquele pastor. Eu não pude ver o rosto dele, mas eu criei de todo o meu coração que o meu Salvador ia vir ao meu encontro. E ali o meu Senhor Jesus, ele me apresentou o Espírito Santo e foi um aqui dia para a minha vida. Eu tive certeza, ali o Espírito Santo, ele me envolveu com um amor. Eu que busquei por tanto tempo receber o amor do meu pai, o carinho, a atenção. Ali Deus se fez um pai presente, ele é o meu Senhor, ele me dá força. Ele é meu consolo, é minha alegria, minha paz. E hoje eu sou uma pessoa completamente transformada, totalmente diferente. Hoje eu sou uma fonte que tem o prazer de levar a palavra de Deus para as pessoas. O Espírito Santo, ele me ensinou a ser uma esposa melhor, a ser uma mãe melhor, a ser uma filha melhor, porque hoje eu tenho um bom relacionamento com meu pai, com a minha madrasta. Hoje eu faço parte do grupo Depressão Tem Cura. Hoje eu entendo a cabeça da pessoa que tem depressão, eu sei o que ela está sentindo. E hoje a minha vida é totalmente transformada, totalmente mudada. O Espírito Santo, ele transformou a minha vida. Hoje eu sou uma esposa realizada, uma mãe realizada, que minha filha me dá muito orgulho, ela é uma filha excelente. Eu trabalho com o que eu gosto, eu tenho uma profissão, que eu sou feliz com aquilo que eu faço. Mas nada se compara ao recebimento do Espírito Santo, nada. O Espírito Santo, ele é tudo na minha vida, ele é o meu bem maior, ele é o ar que eu respiro, ele é a minha fonte de vida, a minha inspiração. Ele é meu guia, ele conduz a minha vida, ele é tudo para mim. Eu não tenho palavra para expressar na minha vida que o Espírito Santo representa, ele é tudo para mim. Pastor José, essa pessoa que deseja também a nossa ajuda, ela pode entrar em contato com o Nelson SOS Espiritual e ela pedir ali também auxílio espiritual através de uma mensagem de texto ou até mesmo de um áudio que ela vai nos enviar. Pastor Adilson, essa pessoa que se encontra sofrendo, essa pessoa que quer ajuda, ela pode ligar para este número que aparece aqui no vídeo e ela vai receber um auxílio que ela precisa. Nós estamos aqui em Guarapuava, na rua Padre Chagas, 3.536, bem no centro da cidade. Meu amigo e minha amiga, nós estamos aqui à disposição para poder te ajudar. Tá aí, você então tem o telefone para que você possa nesse momento enviar uma mensagem de texto. A Bíblia fala com respeito àqueles que tiveram fome. A Bíblia fala com respeito àqueles que tiveram frio, sede e foram presos. Então ele faz uma alusão aos problemas do cotidiano que acontecem na sociedade, como prisão, miséria, doenças. E quando foi que a pessoa visitou esse doente? E quando foi até o doente, foi até ele? Exatamente quando você faz o bem para o próximo. Faça parte você também de um projeto do Unisocial. Faça parte você também daqueles que vão levar ajuda aos que sofrem, porque vale muito a pena. O que você não pode, meu amigo, minha amiga, é ficar dando ouvidos a notícias falsas. Você vai conhecer a história de uma pessoa agora que ela foi vítima de uma fake news. Enquanto ela alimentou dentro dela essa falsa notícia, a sua vida só piorou. Ela ficou distante
da maior oportunidade da vida dela, que é o altar de Deus. E saiba, através do testemunho dela, como foi que ela venceu. Meu nome é Kelly de Oliveira Meyer, 43 anos, minha idade, e eu sou técnica em radiologia. Meu preconceito com a Igreja Universal do Reino de Deus era referente ao Bispo Macedo. Quando ele foi preso, ele começou a sair nas mídias, e foi muito falado isso na Igreja Católica. E foi quando a gente estava tendo aulas, né? E aí eu fiquei com muita raiva, com muita bronca, porque eu achei assim, poxa vida, como que pode uma pessoa enganar a outra pessoa, né? Além do mais de estar pedindo casas, pedindo carro, então eu passei a ter ódio do Bispo Macedo. E eu achava muito que o bispo era charlatão, que ele roubava, né? E eu sentia assim um ódio dele assim que era insuportável, pelo simples fato de eu ver que ele influenciava as pessoas, né, referente a dar casas, a dar tudo, e eu achava que ele era uma pessoa hipócrita, né? Eu achava que ele era muito hipócrita, então eu passei a ter ódio dele. Não conseguia ver ele na TV, não conseguia falar do nome dele. Se eu ouvisse falar do nome dele, já surgia aquele ódio dentro de mim e eu já falava para todo mundo mal dele. Enquanto eu tinha essa raiva do Bispo Macedo, a minha vida estava bem assim. Eu me encontrava depressiva, angustiada, tentei o suicídio por 3 vezes. Então eu estava assim, tinha ódio da minha família, tinha raiva da minha mãe, tinha raiva do meu pai, né? E eu vivia chorando. Saía, passeava com os amigos, mas sentia aquela tristeza dentro do meu coração. Eu tinha muita angústia, uma depressão profunda, não tinha a causa. Era simplesmente a tristeza que eu sentia, né, dentro de mim, que eu tinha preconceito com mim mesmo, não me sentia valorizada, então aquilo ia me deprimindo. E até que um dia foi meu fundo de poço, né, eu entrei dentro do meu quarto, tranquei e cortei os meus pulsos, né. Foi quando a minha mãe chegou, abriu a porta, né, me socorreu e me convidou para ir na igreja. Só que eu tinha muita raiva e eu não queria ir. Foi até que eu fui participar de uma reunião da Igreja Católica, estava no mezanino, quando eu cheguei lá, eu falei, se esse Deus que está aí pregado nessa cruz, ele existe de fato, de verdade, então ele vai falar comigo, Se ele não for Deus, ele não está aí. Então dali eu saí chorando e fui embora. Eu falei, nunca mais eu coloco meus pés dentro da Igreja Católica, porque não está resolvendo o meu problema. E aí eu fui embora. Minha mãe novamente me chamou de novo. Quando ela me chamou, aí eu falei, eu vou nessa igreja. Aí quando eu cheguei lá, foi uma paz. O Deus que eu conversei ali foi quando eu vi que realmente existia, porque eu sentia paz, eu sentia tranquilidade dentro do meu coração e eu senti o verdadeiro amor. Aí eu cheguei em casa, consegui dormir à noite, estava com aquela paz dentro de mim, né? Aí dali minha vida foi mudando. Eu comecei a querer ir mais, comecei a ir, comecei a participar dos cultos. E para mim foi uma renovação, porque aquela angústia saiu, aquela tristeza saiu de dentro do meu coração. Eu comecei a sentir feliz, eu consegui sentir realizada, né, valorizada. E o amor das pessoas, porque foi tão lindo o aconchego que eu senti quando eu entrei dentro da igreja, o abraço dos obreiros, né? O pastor veio falar comigo, conversar comigo, então aquilo para mim eu me senti querida. E aí foi passando o período e aí Deus foi transformando o meu ser, logo eu fui batizada nas águas, comecei a ouvir falar do Espírito Santo, né? Quando eu comecei a ouvir falar do Espírito Santo, eu falei, não, eu quero saber como que é, eu quero, né? E aí foi quando eu fui buscando, eu buscava de madrugada, eu buscava em casa, eu buscava na rua, em todo que era lugar eu buscava. Até que foi um dia que eu cheguei, eu estava lavando a louça e eu comecei a buscar o Espírito Santo ali, e ali eu recebi o Espírito Santo. E ali eu vi a renovação de Deus dentro de mim. Eu vi realmente o poder que o Espírito Santo tem na transformação da vida espiritual de uma pessoa.
Hoje, com o Espírito Santo, eu sou tranquila, eu tenho paz, eu durmo em paz, não tenho mais o desejo de suicídio. Hoje eu consigo, né, ver o amor e o carinho que os meus pais tinham por mim, o que eu não enxergava outra hora. Então hoje eu vejo o carinho, o respeito, o amor deles para comigo e eu para com eles também. E eu que não gostava do Bispo Macedo, tinha ódio, tinha rancor, achava ele hipócrita, hoje eu faço parte dessa obra, faço parte do grupo do Resgate, onde a gente leva a palavra às pessoas sofridas que se afastaram da casa de Deus e elas retornam para lá, para receber esse mesmo amor que eu também recebi um dia. Eu venho hoje pedir perdão ao Bispo Macedo por não conhecê-lo, não conhecer o trabalho da igreja. E, Bispo, hoje eu agradeço o Senhor pelo fato da igreja, a mídia estar aí para ganhar muitas almas, porque se não fosse isso, hoje eu não estaria com essa vida que eu me encontro hoje. Obrigada. Muito bem, prepare o seu copo com água. Nós vamos unir a nossa fé com a Mary Martins e orar em favor da sua casa, da sua família. Você que me acompanha do hospital, de um presídio, você que me acompanha da sua casa, está enfrentando um momento difícil. Vamos falar com Deus, porque a oração é um elo que nos une a Deus. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Grande Deus, nós estamos unindo a nossa fé a esta pessoa que está orando conosco, meu Pai. Quem sabe ela sofre com um problema espiritual. Ela já buscou ajuda, meu Pai, em tantas portas, mas o espírito dela, meu Pai, está atribulado. Ela não sabe o que fazer, mas ela busca a Tua presença. Por isso eu te peço, meu Pai, manifesta o Teu poder agora na vida desta pessoa e que ela receba, meu Pai, a libertação dessa opressão espiritual. Que em nome de Jesus, ao término desta oração, ela receba, meu Pai, dentro de si, paz, tranquilidade. Ó, meu Pai, toca no coração de todas as pessoas que com fé estão orando, estão com seu coração envolvidos, imbuídos de fé, crendo que esta oração não é mais uma oração, mas é o momento da vida dela ser mudada. Ó, meu Deus, que o Teu poder esteja sobre esta água e seja um ponto de contato para abençoar a todas as pessoas e que em nome de Jesus elas recebam a libertação de todas as amarrações que estejam na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participe da água com fé e seja abençoado. Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida e que tenha paz no seu coração, em nome de Jesus. Nós ficamos por aqui com a nossa participação e lembrando você que nesse domingo, às 9 horas da manhã, nós estaremos apresentando a Deus a Sagrada Família, nesta concentração de fé e milagres, nessa reunião toda especial que eu tenho uma certeza que vai mudar a sua vida. Você pode nos procurar nesse endereço que aparece no seu vídeo, Rua Padre Chagas 3536, no centro de Guarapuava. Até lá!